educando seu bolso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast do Educando Seu Bolso. Eu sou a Magi Bamberg e hoje estou conversando com a Fernanda Almeida, especialista em maquininhas de cartão e empréstimo aqui do Educando Seu Bolso. Oi, Maju, tudo bem? Bom dia. É um prazer participar mais uma vez do podcast do Educando Seu Bolso aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tratar de assuntos muito relevantes para todos os ouvintes. É isso aí, Fernanda. E hoje eu estou fazendo essa gravação remota com a Fernanda, porque o Educando Seu Bolso está seguindo todas as recomendações de isolamento, assim como outros negócios, lojas e empresas também, né? E aí, com isso, eu aproveito para fazer uma relação desse tema de hoje, né, desse momento que a gente está vivendo, e que muitas empresas elas tiveram que se reinventar e se adaptar com esse cenário, assim como nós aqui do Educando Seu Bolso. Então, a gente já produziu também outros 2 podcasts, né, sobre o assunto de coronavírus, que é esse momento todo que a gente está vivendo. Vale a pena você ouvir também. São os 2 podcasts anteriores a esse, que é o de número 290 e 291, que fala um pouquinho sobre os impactos econômicos dessa pandemia. E o 291 fala dicas para o MEI de como abrir negócio e investir nesse tempo de crise. É isso mesmo, os podcasts ficaram muito legais e eu gostaria também, né, de reforçar um pouco a importância de todo mundo que pode ficar em casa, tomar os cuidados divulgados pelas entidades de saúde. A situação é muito grave, mas tem coisa que nós podemos fazer, então vamos fazer. É isso aí, Fernanda. Então, vamos começar. Hoje a Fernanda ela vai falar para a gente de um assunto que ele é do interesse de muitos empreendedores e de quem já tem um negócio e utiliza maquininha de cartão, que é antecipação de recebíveis. É isso mesmo. Hoje eu vou explicar um pouco sobre essa operação financeira. Inclusive, é uma operação que pode auxiliar muitos negócios até nesse momento de crise, né? Então, acabou que esse assunto, que já é importante, ainda ficou mais relevante nesse momento. Então, a gente pode comentar também sobre como que a antecipação de recebíveis se aplica no momento atual, mais para frente na nossa conversa. É isso mesmo. Você aí, ouvinte, provavelmente já escutou sobre o termo antecipação de recebíveis, mas às vezes você não sabe exatamente os detalhes, tudo que envolve essa operação e qual que é a melhor maneira de usar ela, né? Financeiramente falando. Então, nós vamos começar explicando o primeiro ponto: o que é antecipação de recebíveis? A antecipação de recebíveis, como o próprio nome diz, é uma operação financeira em que uma empresa solicita para receber no presente uma quantia de dinheiro que estava prevista para ser recebida no futuro. Ou seja, você estaria recebendo antes do prazo previsto, né? Você tem um exemplo para dar para a gente? Para a gente Claro. entender, exemplificando? Claro, vamos lá. Por exemplo, é muito comum empresas fazerem vendas de milhares de reais para receberem o valor ao longo de um ano inteiro, sabe? Em parcelas. Mas é possível solicitar junto a uma instituição financeira esse valor para ser recebido agora, descontadas algumas taxas. Depois a gente também pode conversar um pouquinho mais sobre essas taxas. Mas enfim, essa operação é interessante para quando a empresa precisa de capital de giro, que é aquela parte do caixa destinada a quitar as obrigações cotidianas, sejam custos fixos ou variáveis. Enfim, tudo aquilo que você precisa para manter as atividades funcionando, débitos com fornecedores, etc. Entendi, Fernanda. Você tocou num ponto importante que é o capital de giro, né? Eles são todos os recursos financeiros que a empresa tem para arcar com os custos operacionais dela. Ou seja, para manter o negócio funcionando, de fato. E como comentamos, né, no início aqui dessa crise que a gente está enfrentando atualmente, muitas empresas elas estão sem esse capital de giro no momento. Uma maneira de recuperar o capital de giro é com essa antecipação de recebíveis. Então, você está mostrando aí para a gente, né? Uhum. Eu sei que algumas outras empresas elas solicitam empréstimo para suprir a necessidade do capital de giro. Então, eu estava pensando aqui, queria saber se tem alguma relação de antecipação de recebíveis, se ele é alguma espécie de empréstimo, né? Se tem alguma relação entre empréstimo e antecipação. Olha, Maju, tem uma relação, mas empréstimo e antecipação não são exatamente a mesma coisa. A antecipação, ela de certa forma substitui o empréstimo, mas são coisas um pouquinho diferentes. Eu vou explicar. Em um empréstimo, você solicita o valor que deseja e a instituição financeira ela vai puxar o seu histórico de crédito, o seu score, e ela vai avaliar se pode te oferecer ou não. Mas é um dinheiro totalmente novo. Agora, na antecipação, a instituição financeira ela compra os direitos das contas que você tem a receber e te passa esse valor no presente, descontadas as taxas. É um valor que já seria seu, só que no futuro, e aí você vai receber ele agora. Aqui também as instituições vão avaliar se irão te conceder ou não.
Mas, enfim, é comum que as taxas de antecipação elas sejam um pouco mais baixas, porque o risco para a instituição financeira é menor. Entendi, Fernanda. É como se fosse, né, uma espécie assim, você adquire um dinheiro para suprir esse capital de giro, mas ele é diferente do empréstimo. Então, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente. Agora eu queria te perguntar, então, quais são as maneiras de buscar essas antecipações de recebíveis? Usando esse exemplo mesmo que eu dei acima, dessa empresa que vende milhares de reais e aí recebe ao longo de meses, pode ser o caso de algumas indústrias, por exemplo, né, que elas têm clientes que fazem grandes compras parceladas por meio de duplicatas. Quando a gente fala desse tipo de antecipação de recebível, ela pode ser feita, essa operação, né, pode ser feita por meio de algum banco, fintech ou factoring. Aí o empresário, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar as duplicatas ou algum tipo de comprovante que mostra que esses recebimentos ocorrerão. E aí, junto com isso, vai ser apresentada a documentação, etc., para poder dar continuidade no processo. Deixa eu só te interromper aqui, Fernanda. O que são, de fato, fintechs e factores, para a gente entender melhor? Esses nomes aí do financês, do econômico, são um pouquinho difíceis mesmo, né? Mas fintech são aquelas empresas, principalmente startups, empresas que operam majoritariamente online e trabalham para inovar e otimizar sistemas, serviços do sistema financeiro. Já as factorings, elas são como as fintechs, só que elas são mais focadas nas operações de antecipação de recebíveis mesmo. Legal, Fernanda. Entendido isso, então pode dar sequência para a gente continuar o assunto de antecipação. Beleza. Mas então, seguindo, eu falei um pouco dessa antecipação para a indústria, para empresas maiores, mas também existe o caso de empresas que lidam diretamente com o cliente final, né, que são as de comércio, por exemplo. Essa antecipação, ela pode ocorrer de um jeito um pouquinho diferente, que é os recebimentos a prazo desse tipo de empresa geralmente são pelo cartão de crédito, né? O cliente que foi parcelar a sua venda. E aí tem como fazer antecipação nesse caso também. Entendi, Fernanda. Essa segunda opção, então, que você está falando para a gente, que é a antecipação por maquininha de cartão, certo? É sobre isso, então, que a gente vai aprofundar melhor ao longo dessa conversa, né? Então, para ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente, vamos dar um exemplo prático de como é feita essa antecipação de recebíveis por maquininha de cartão? Claro, vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma loja de sapatos, que são bens que às vezes são um pouquinho mais caros, né? E as pessoas geralmente pedem para parcelar a venda. Então, você é o vendedor e você sempre parcela as vendas de sapatos para as pessoas. E aí, fechou o mês, você percebeu que no mês seguinte o caixa está meio escasso, está meio pequeno, e você talvez precisaria de um dinheiro a mais. O que dá para fazer? Dá para você entrar em contato com a empresa da maquininha de cartão que você tem, que pode ser por telefone, mas também existem muitas formas de fazer isso online hoje, pelo próprio painel que a empresa te oferece online. E aí você solicita para receber esse valor que você receberia no mês seguinte ou no próximo, receber tudo agora, entendeu? Entendi, Fernanda. E aí, então, para fazer essa antecipação desses recebíveis, é cobrado alguma taxa. E é importante, então, que a pessoa saiba sobre essas taxas, né? Porque eu acredito que as empresas tenham variações de taxas. Sim, as taxas, todas essas operações, tanto da venda mesmo, quanto a antecipação, tem taxas e é super, super importante que todos os lojistas, todos os comerciantes sejam atentos a essas taxas para não ser cobrada uma taxa tão cara dele, né? Isso, e aí vale lembrar que aqui no Educando Seu Bolso a gente tem um simulador de maquininha de cartão. E nesse simulador ele é bem simples de ser usado. Você entra, preenche algumas informações básicas sobre o seu negócio e a gente dá a melhor opção para o seu negócio, das taxas mais baratas, das maquininhas com menor custo de aquisição. Então vale a pena também usar o simulador do Educando Seu Bolso, que no texto que acompanha esse podcast vai estar lá o link para você acessar o simulador. Vale a pena conferir para sempre buscar a menor taxa e o que é melhor para o seu negócio, né? Dependendo das suas vendas e de como gira o seu negócio mesmo. É isso mesmo, é muito importante conferir isso. Então, cada maquininha, ela tem uma política de taxa de antecipação diferente, né? Aí eu queria que você contasse pra gente como calcular essa antecipação. Para as pessoas que estão ouvindo, elas aprenderem mesmo como é feito esse cálculo. Beleza. Olha, de forma geral, existem duas formas de antecipar, que são as mais comuns. Eu vou explicar cada uma delas, mas se ficar um pouquinho difícil, tem o texto que acompanha esse podcast, que aí você pode olhar lá certinho, com mais detalhes. Mas eu vou tentar explicar por alto como que são.
A primeira forma delas é o MDRzão, que as pessoas falam. MDR é a taxa de administração cobrada sobre todas as transações de maquininha de cartão, já é uma taxa que existe, e aí agora a gente vai adicionar a taxa de antecipação. Nessa forma, que é mais fácil de calcular, é o seguinte, é o MDR, que é essa taxa de administração, mais a taxa de antecipação pelo número de parcelas que você vai antecipar. Então, vamos supor uma taxa de administração, um MDR, né, de 4%, e uma taxa de antecipação de 2% ao mês. E aí, vamos supor que você fez uma venda parcelada em 3 vezes e quer receber tudo agora. É calculada dessa maneira. É o MDR, 4%, mais as taxas de antecipação, mais 2%, mais 2%, entendeu? Então, é dessa forma que se calcula o MDRzão. Ah, legal, Fernanda. E existe também uma outra forma, né? Qual que é ela? A outra forma é assim, primeiro é cobrado o MDR da mesma forma, e aí depois, o valor que sobrou, por exemplo, vou dar um exemplo prático mais fácil, né? Vamos supor R$ 10.000, de novo, essa taxa de 4% de administração e 2% por parcela. Então, primeiro, se cobra os 4% sobre os 10 mil, e do que sobrar, que vai sobrar 9.600, né? Divide pelas 12 parcelas, por exemplo. Vamos supor que são 12 parcelas. E aí, funciona assim. Da primeira parcela é cobrado 2%. Da segunda parcela é cobrado 2% vezes 2. Da terceira parcela, 2% vezes 3. E assim por diante. Faz sentido cobrar dessa forma, porque a primeira parcela, se você for parar para pensar, é a que você está antecipando menos, né? A última é que você está antecipando mais, você receberia daqui a 1 ano. Então faz mais sentido, porque a taxa é mais baixa sobre as que antecipam menos e é maior sobre as que antecipam mais. Ah, entendi, Fernanda. Então, o que você explicou aí de uma maneira geral também é que as últimas parcelas, então, elas acabam saindo um pouquinho mais caras se você for antecipar. Mas é Uhum. uma operação que faz sentido, né? Você explicou bem, você exemplificou bem detalhado para a gente, deu para entender direitinho como que funciona. Isso mesmo. E a diferença na forma de calcular, ela impacta na taxa que será cobrada, certo? Aham. É preciso checar empresa a empresa qual que é a forma que ela utiliza para calcular, porque uma utiliza o MDRzão e a outra utiliza essa outra forma, e ela sim impacta no valor da taxa. Inclusive, eu fiz a conta aqui antes já para a gente, e nesse exemplo mesmo que eu dei, 4% de taxa base, 2% por parcela na antecipação, venda de R$ 10.000 parcelada de 12 vezes. Vamos lá. Nesse primeiro caso do MDRzão, seria uma taxa de 26%, que seria cobrada sobre a operação toda. Agora, no outro caso, no segundo caso, seria uma taxa de 16%. Ambas são taxas altas, não são taxas baixas, né? Você pensa aí, você fez uma venda de R$ 10.000, uma parte boa do valor que você vendeu vai ser comida nessa operação. Mas, mesmo assim, você percebe que é uma diferença de 10% de uma operação para outra. 10%, nesse caso, são R$ 1.000 pela mesma operação. Então, é muito importante estar atento sobre como que é a forma que é calculada na sua empresa de maquininha de cartão. E lembrando que, quanto mais parcelas antecipar, maior a taxa em qualquer uma das situações. Realmente, viu, Fernanda? Essas taxas são bem altas. Mas a antecipação, mesmo assim, ela chega a ser mais vantajosa do que o empréstimo, porque você mostrou aí pra gente que as taxas são altas e um valor importante do que você ia receber será direcionado para essas taxas. Queria saber se mesmo com tudo isso, a antecipação ainda é mais vantajosa que o empréstimo. Bom, existem empréstimos para empresas em que o SET, que é o custo efetivo total, ou seja, taxas mais encargos, tarifas, é cerca de 4% ao mês. Isso em 1 ano é cerca de 60%, ou seja, 60% ainda é mais alto que 16% e 26%. Claro que existem linhas de crédito com taxas bem mais baixas, tipo consignado, empréstimo com garantia. Então depende também, tem que ver caso a caso. Mas eu acho que, num resumo, tudo é caro. Mas a antecipação ela pode ser um pouco menos. Apesar de que tudo sai um pouco caro, a antecipação nesse caso pode ser melhor do que o empréstimo ainda. É isso mesmo, né? Tipo, porque o que você quer é pagar menos, ninguém quer ficar pagando mais. Então, eu acho que o bom é sempre buscar a melhor opção. E nesse sentido, o segredo que eu acho é, ser um bom pagador, porque quando você é um bom pagador, dando dica para todo mundo mesmo na vida. Porque quando você é um bom pagador, você tem acesso a boas linhas de crédito. E quando você tem um bom histórico, etc., você consegue condições boas de empréstimo.
Mas também, uma segunda dica é procurar maquininhas de cartão com taxas adequadas ao seu negócio, taxas baixas. Inclusive, eu queria comentar um estudo que eu fiz recentemente, se você me permite, Maju. Claro, pode falar. Que a gente tomou como base, foi no Educando Seu Bolso mesmo, a gente tomou como base 60 mil usuários que utilizaram o simulador no ano de 2019, o simulador de máquinas de cartão, que a gente já comentou aqui. A gente coletou os dados de todas as pessoas, quanto que elas vendem. A gente chegou à conclusão de que, para uma mesma operação, pode acontecer uma diferença de até 30% no faturamento do empreendedor. E eu não estou falando aqui, só para reforçar, não estou falando de uma diferença de 30% na taxa. Eu não estou falando de um 5% que vira 6,5%. Eu estou falando de uma pessoa que poderia estar recebendo 10 mil reais e recebe 7 mil porque está sendo cobrado de taxas muito caras. Então, é muito importante tomar todos esses cuidados, que aí você sempre vai ter boas opções para te atender em qualquer situação. É isso mesmo, Fernanda. E a Fernanda lembrou bem aqui desse estudo que a gente fez no Educando Seu Bolso. E a gente também fez um podcast sobre isso, que explica melhor sobre taxas. Então, se você quiser escutar esse podcast, ler o conteúdo que a gente preparou também, é o podcast de número 288. Vale a pena voltar depois que acabar esse episódio e conferir exatamente quais são essas taxas e esse estudo bem completo que a gente desenvolveu aqui no Educando Seu Bolso. E outro assunto que eu acho que é importante a gente tocar aqui é que muitos lojistas, eles antecipam as vendas sem saber que eles estão fazendo isso. E isso acontece quando a empresa ela alega que o recebimento das vendas a prazo ocorre em um dia, por exemplo. Mas nesse caso, você provavelmente está pagando as taxas mais altas, que são as taxas para antecipação, para receber o seu dinheiro rápido, e você nem está sabendo isso, nem está sabendo disso, né? Então, vale a pena ficar atento, porque às vezes você está pagando recorrente sempre a essa antecipação e você nem precisa desse dinheiro com tanta rapidez. É verdade isso que você falou, Maju. Inclusive, a antecipação, se ela não é algo que você precisa fazer todos os meses, talvez seja a hora de buscar outra empresa de maquininha, ou até mesmo dentro da própria empresa que você já tem a maquininha, às vezes ela tem uma opção que não seja antecipado, porque aí você para de receber dessa forma, né? Realmente antecipar os recebíveis só quando precisar, porque em outro caso vai ser só uma taxa a mais que você vai estar pagando sem necessidade nenhuma. Exatamente. Então, a gente fala mais uma vez para você usar o simulador de maquininha de cartão do Educando Seu Bolso. Se você quer mesmo saber qual que é a melhor opção para o seu negócio, para você, até mesmo se você já tem uma maquininha de cartão, vale a pena usar, porque você pode descobrir que, às vezes, a maquininha que você usa não é a melhor, tem taxas altas, não é a melhor para o seu tipo de negócio. Então, vale a pena usar o simulador e ficar muito atento a taxas. Então, eu acho que é hora de resumir aqui tudo que a gente falou nessa parte. Pessoas que têm valores futuros a receber, né, que são as pessoas que podem fazer essa antecipação de recebíveis, pode acontecer, sim, de antecipação ser uma opção melhor que o empréstimo. Em muitos casos, isso vai acontecer. Agora, para quem não tem esses recebíveis futuros suficientes para cobrir o valor desejado, então aí seria o caso de fazer um empréstimo mesmo, se for necessário também, né? Ninguém vai querer ficar fazendo empréstimo em qualquer momento. Mas também é bom lembrar que em ambas as operações você deve ter muita cautela e planejamento. Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente falar também que a gente produz conteúdo sobre diversos assuntos financeiros e empréstimo é um deles. Então, se você escutou esse podcast e percebeu que a antecipação de recebíveis não atende às suas necessidades, tem a outra opção que é de empréstimo, só que vale a pena reunir o máximo de informações possíveis para fazer esse empréstimo da maneira adequada e se informando para que você possa também escolher o melhor empréstimo para o seu caso. E o Educando Seu Bolso também tem um simulador de empréstimo, que assim como o simulador de maquininha de cartão, você responde algumas informações básicas e nós te damos a resposta de qual que é o empréstimo que vale mais a pena para você. Isso, justamente. E também temos muitos conteúdos sobre empréstimo, outros conteúdos também sobre maquininhas de cartão. Vale a pena entrar no blog e acessar diversos outros conteúdos nossos, escutar também o podcast que eu falei, 288, que é muito bom. Informação nunca é demais, então vamos procurar as melhores informações. Eu acho que você resumiu tudo aí agora. É isso mesmo, né? E eu acho também que é importante a gente falar sobre empresas que estão inadimplentes. Essas empresas inadimplentes, elas, na hora de procurar o empréstimo, pode ser um pouquinho mais difícil,
para conseguir. E na opção de antecipação de recebíveis não é tão difícil assim. Então, esse é outro fator na hora de decidir por antecipação ou por empréstimo que pode pesar um pouquinho. Sim, com certeza. A antecipação ela é uma opção para quem não tem disponível tantas linhas de crédito. Mas, só para reforçar, na antecipação também há avaliação da instituição financeira. Não é sempre que você vai conseguir. Ainda assim, é mais fácil. Outro ponto que eu acho muito importante a gente falar um pouquinho aqui agora, que a gente está chegando já no final do episódio, é sobre essa atual crise que nós estamos vivendo com o coronavírus, né? E como que isso afetou o setor, vários setores econômicos do mercado, mas esse setor de credenciamento de cartões, que são justamente essas empresas que fazem essas antecipações. Uhum. De acordo com uma reportagem do Valor Econômico que a gente viu há poucos dias, o público atendido por essas empresas, ele é formado principalmente por micro e pequenos empreendedores, né? Esse é um público que ele está sendo fortemente afetado pelos desdobramentos de toda essa crise que a gente está vivendo. As vendas chegaram a cair cerca de 70%, né, nessas duas semanas apenas de quarentena que a gente está vivendo, para esses micro e pequenos empreendedores. Então, assim, é uma queda grande e a gente tem que aguardar agora, acho que decisões que o governo tem para oferecer, que a gente ficou sabendo também que já estão estudando alternativas para ajudar essas credenciadoras, que são essas empresas que fornecem antecipações de recebíveis. Agora, as notícias vão sempre se atualizar e a gente também vai se atualizar aqui no Educando Seu Bolso com novos conteúdos e novas informações para levar para todo mundo aí. Nesse momento, diversas transações financeiras reduziram muito, né, nessa parte de vendas, de negócios, com certeza, porque tem muitos negócios fechados. Então, assim, o número de vendas cai, o número de dinheiro que entra, né, para os negócios cai. E aí, nesse momento, muitas empresas elas têm como alternativa fazer antecipação de recebíveis do que elas tinham para receber nos meses seguintes, né? Porque se não está entrando dinheiro agora, mas, por exemplo, tem que continuar pagando aluguel da loja, tem que continuar pagando funcionário, acontece de ser muito importante fazer antecipação, às vezes, do que ainda falta para receber, para conseguir quitar agora. É um momento muito delicado, tem que fazer isso com muito cuidado, tem que estar sempre atento às novas medidas que vão sair, porque estão saindo medidas, ou pelo menos propostas de medidas, para auxiliar os negócios, mas de qualquer forma, é bom saber, todo mundo que está ouvindo aí, que tem essa alternativa. Você pode antecipar os recebíveis se tiver numa situação de aperto agora. Então, foi muito legal que a Maju levantou esse ponto. E é isso, vamos continuar escutando o que as autoridades estão falando, vamos continuar se inteirando de tudo nesse momento aí. É isso mesmo, Fernanda. Então, para a gente concluir o episódio de hoje, vale a pena antecipar meus recebíveis, Fernanda? Essa é a resposta que todo mundo quer saber, né? Depende. Como sempre, como muitas perguntas dessas, a resposta depende, porque os juros de antecipação, eles não são baixos, né? Como a gente mostrou aí para trás. Mas, às vezes, é necessário fazer essa operação para manter as obrigações do negócio em dia. Então, a resposta o negócio é fazer as contas, colocar na ponta do lápis mesmo, ver se você precisa do dinheiro agora, ver de quanto você precisa agora, porque às vezes também não precisa antecipar tudo, você pode antecipar só uma parte. E também não esquecer que tem a opção do empréstimo, que também é uma opção que pode ser boa no momento. Claro, também tem que ser, se você deve procurar um empréstimo só quando for necessário, mas é uma opção. Então, assim, depende, tem que comparar as taxas das duas operações e aí você vai conseguir encontrar a melhor opção para você naquele momento. É isso mesmo. E aí, se você quiser saber quais são os cálculos que você tem que fazer para saber das taxas de antecipação, a Fernanda falou aqui no podcast, e você pode acompanhar tudo também em formato de texto, que vai estar no blog do Educando Seu Bolso. Fernanda, queria agradecer a participação, muito obrigada. A gente conseguiu levantar alguns pontos muito importantes para quem é comerciante, para quem é microempreendedor, para quem usa maquininha de cartão e está enfrentando esse momento de crise. Queria agradecer a sua participação e até a próxima. Ô Maju, eu que agradeço, claro. É sempre um prazer poder participar aqui dos podcasts do Educando Seu Bolso. Esse podcast eu fiquei muito feliz de gravar ele, porque esse tema eu acho importantíssimo e ainda fiquei mais animada de falar sobre ele, porque ele é muito importante nesse momento, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo que escutou, que pegou as dicas certinho, vai conseguir
se livrar desse aperto, né, de uma forma um pouco melhor nessa situação. Então, muito obrigada também, Maju. Um bom dia para todos os ouvintes. Até a próxima, gente.